Fala, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não trazia aqui alguns casos, né, de terapia e de condução das sessões, né? Mas eu queria trazer um caso aqui uma coisa que aconteceu dentro de uma sessão que eu queria compartilhar com vocês que eu acho muito interessante, né? A questão é a seguinte, a pessoa, ela tinha vários problemas com o pai, né? E esse pai, ele era alcoólatra, ele acabava sendo agressivo, né, na infância dessa pessoa. Essa pessoa já cresceu, enfim, esses problemas não existem mais, mas ficou guardado, né, aquele mal-estar lá. E existem várias formas de você tratar uma memória do passado, né, com a hipnose. Então você pode, por exemplo, transformar a dor daquele momento em uma cor, em uma fumaça, né, ou algo assim. A gente chama isso de submodalidades e a gente pode dar fim naquelas submodalidades. Quem fez o meu curso de hipnose clínica já sabe disso, ou de hipnose conversacional sabe disso também. E se você não fez, se você quiser fazer, tem o link na descrição da minha biografia, ele é de graça, tá no YouTube, é só você pegar o link e fazer. Você pode aproveitar esse final de semana, maratonar o curso e fazer ele todo, né? Até domingo aí você ter o teu certificado como um hipnólogo clínico, né? Seja para você atender as pessoas com isso, ou seja, para você apenas entender como funciona a mente das pessoas, né? Entender uma forma, um caminho para você poder causar transformações profundas na vida das pessoas. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, né? Uma das ferramentas que a gente pode usar na terapia, a gente chama de... Poxa vida, me fugiu a palavra agora? Isso acontece quando a gente vai gravar vídeo muitas vezes assim, né? Uma das ferramentas chama de reimprinting. Ah, veio a palavra, viu? É até legal deixar isso no vídeo porque mostra que a nossa vida é assim, né? A nossa vida é normal a gente esquecer as coisas às vezes. Faz, faz parte da vida, na é verdade? Às vezes a gente fica se culpando, querendo ser perfeito, e a gente não é perfeito, a gente é humano, tá? Então essa técnica chama reimprinting. O que que é essa técnica? É basicamente você reimprimir uma memória, entendendo que a memória que está guardada dentro de você, ela foi impressa em algum momento, com base no que você viveu naquele momento. Mas você pode editar aquela memória. Você pode olhar para aquela memória e pegar como se fosse um filme lá do passado e editar aquela memória e deixar ela de um jeito diferente. Então, por exemplo, algo que aconteceu, você podia fazer aquilo ter acontecido de uma maneira diferente. Existe muita crítica, né, dessa técnica, dizendo que a gente não pode editar as nossas memórias, que isso não vai surtir o mesmo efeito, enfim. São abordagens e abordagens. No final das contas, eu gosto do que traz resultado, né? No final das contas, se a pessoa se sente bem, se a pessoa muda a relação dela com aquilo, ela se sente feliz e ela se sente livre daquela dor do passado, para mim é eficiente. Se aquilo não volta, não traz aquela dor de volta, é eficiente sim. O que a gente não pode é se enganar no processo, tá? Até para corroborar com essa visão, a neurociência fala que todas as nossas memórias são editadas, certo? Então você pensa, não, eu tenho que ser fiel à memória do que eu vivi lá no passado, aquele trauma terrível que aconteceu comigo, né? A neurociência fala que toda vez que a gente pega uma memória, como se fosse numa gaveta que a gente vai lá no nosso subconsciente, pega aquela memória para a gente relembrar algo que aconteceu, a gente edita um pouco aquela memória com base no que a gente está vivendo agora. Deve ter acontecido com você já, de você viver um fato, uma lembrança, e quando você está contando aquela lembrança para alguém, sei lá, numa conversa, num bar, para os amigos, sei lá, você está contando, você vai lá e dá uma aumentadinha na história. Não, nunca fez isso? Sabe, uma pequena mudançazinha na história. Não, você nunca fez? Não, você é a única pessoa, né, do mundo que nunca fez isso. Para deixar aquela história um pouco mais intrigante, deixar aquela história mais emocionante, deixar você se sentindo melhor ou se sentindo mais vítima, sabe? Sei lá, para deixar a história mais interessante para os outros. Sabe, só uma mudançazinha de algo que podia ter acontecido, mas não aconteceu de verdade. Algo que você podia ter falado, mas você não falou de verdade. E você dá uma apimentadinha na história, ninguém vai saber mesmo, né? Dá aquela melhorada na história, não é não? Isso é reimprinting. Você editou a memória do que aconteceu naquele dia. E quando você conta isso para as pessoas e você realmente sente o que teria acontecido se você tivesse dito aquilo, feito aquilo, falado aquilo daquele jeito, você editou aquela memória. E a partir de então, sempre que você lembra daquele fato, você lembra do jeito que você editou e não mais do jeito que o fato realmente aconteceu, entendeu? Não existe na nossa memória uma memória impecável, né, exatamente das coisas como elas aconteceram perfeitamente. Existe o jeito que a gente lembra, e o jeito que a gente lembra sempre é editado. Pelo viés da neurociência, cada vez que se abre uma memória, você dá uma editada nela e muda ela. Pois bem, olha, já são quase 5 minutos de vídeo só para eu justificando
só para eu justificar para você a importância dessa técnica, né? Então veja bem, tem muito conteúdo aí, mas o que aconteceu nessa história, nesse caso específico que eu queria compartilhar com vocês? Essa pessoa, ele era menino, né? Ele era criança e ele estava numa festa e nessa festa, né? O pai dele tinha bebido muito. E o garçom chegou, já era o fim da festa, o garçom chegou e disse assim: Olha, eu não vou mais servir bebida para vocês, né? Porque a festa acabou e não tem mais bebida e acabou. E o pai desse menino ficou revoltado, né? Ele se sentiu humilhado, talvez por aquele garçom, que ele não queria se tratar daquele jeito, ele queria beber mais, enfim, já estava exaltado pela quantia de álcool que ele bebeu, né? E ele começou a agredir fisicamente aquele garçom. Então a lembrança do menino é o pai dele, né? Alcoolizado, transtornado e agredindo fisicamente o garçom, e aquela briga ali, isso ficou guardado nele como um trauma que a gente acessou na regressão, né, da terapia. Ele nem lembrava que isso aconteceu. Mas aí lá naquele momento, a gente soltou a dor da memória daquele momento, enfim, depois que já estava curada aquela memória, aí eu pensei assim, vou fazer o reimprint, né? Eu perguntei para ele, e aí? Se essa cena pudesse acontecer de um outro jeito, qual seria o jeito certo para essa cena ter acontecido? E ele falou assim, não sei, seria legal se de repente o garçom dissesse que, em vez do garçom dizer que não vai mais trazer bebida para ele, o garçom chegasse e dissesse, olha, a gente está fechando, a festa está no fim, mas já que você é tão gente boa assim, eu vou trazer mais uma bebida para você, mas é a última. E aí eu falei para ele assim, e como é que o teu pai se sentiria se o garçom fizesse isso? Isso é uma técnica de hipnose conversacional, né? Você perguntar para a pessoa como ela se sente, porque ela vai criando na mente dela as imagens desse momento, né? E quando ela vai criando, ela está reimprimindo aquela memória, por mais que pareça fictício agora, mas se você sentir como real, como teria acontecido se fosse assim, você vai reimprimindo. E ele falou assim: Não, meu pai ia ficar todo orgulhoso, ele ia ficar se sentindo o cara mais inteligente do mundo, mais maravilhoso, né? O mais querido, já que o garçom percebeu, né, que de todas as pessoas que ainda estavam na festa, ele ia trazer uma bebida para ele porque ele é especial, né? Eu falei: E como é que vocês iam ir para casa nesse dia? Porque ele contou que naquele dia foi uma situação ruim no carro, foi um clima constrangedor. Chegaram em casa, teve mais briga, discussão, enfim, né? Ele falou: nós ia ir para casa todo mundo feliz, todo mundo dando risada daquela cena, né? E eu rindo da cara do meu pai, se sentindo ali lisonjeado pelo garçom ter trazido mais uma bebida para ele, né? E como é que vocês iam chegar em casa? E ele foi descrevendo aquela cena de como é que eles iam estar em casa, o pai ia dormir, ele ia fazendo não sei o que lá e tal. Eu falei: Como é que você ia se sentir lembrando dessa memória se isso tivesse acontecido desse jeito? Ele começou a dar risada e falou: Meu, ia ser muito divertido. E aí, o que acontece? O que acontece, né? Só nessa conversa que eu fiz, mudou o jeito que ele arquiva essa memória. Eu sempre digo que o nosso cérebro ele busca no passado as lembranças de tudo que a gente viveu que sejam condizentes com algo que a gente está vivendo agora, para criar uma interpretação da nossa realidade atual, certo? Quando ele encontra lá no passado uma memória mais gostosa, uma memória mais amigável, uma memória que faz ele se sentir bem, qual que é o resultado prático disso? O resultado é que na vida atual você vai trazer mais desse bem-estar para a tua vida atual, em vez de trazer aquela ansiedade, aquele medo, aquele pânico, aquele mal-estar, né? Aquela impotência que vem lá daquela memória do passado. Então esse é o grande segredo, né, de a gente curar as memórias do passado, para a partir delas a gente se sentir melhor na vida atual. E a gente se sentindo melhor na vida atual, a gente age melhor, a gente vê novas coisas, a gente se sente melhor com a gente mesmo e a gente toma melhores decisões. E o que essas melhores decisões, esses melhores pensamentos fazem? Criam um futuro melhor para a gente. Então, na verdade, você não pode, assim, para você construir o teu futuro, você pode olhar para o teu passado de um jeito melhor e você pode mudar a história que se passou na tua vida, no teu passado, para que você se sinta melhor e possa realmente construir o futuro que você merece. Porque enquanto você fica olhando com dor para o teu passado, fica se sentindo um lixo de pessoa, de ser humano, e ressaltando o quanto você sofreu lá no passado, você está trazendo mais sofrimento para a tua vida e você está construindo um futuro ainda mais sofrível para você. É isso que você quer? Tenho certeza que não, né? Então bora reescrever essa história, bora mudar esse passado. Lá no meu canal do YouTube tem mais de 80 e tantas auto-hipnoses e várias meditações guiadas lá para você poder mudar a tua história de vida. Eu digo sempre, a tua vida tem a qualidade das histórias que você conta. Conte histórias melhores que você vai ter uma vida melhor. E se você quiser fazer um processo terapêutico comigo, me manda um direct aqui no Instagram, ou enfim, me acha por aí que eu te explico como é que funciona, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber disso e me conta aí, tem uma memória que você pode editar ela e que a partir dessa experiência que você ouviu, você conseguiu editar essa memória e escrever um jeito mais certo para essa cena ter acontecido? Conta ela para mim aqui que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Grande abraço, se cuida, ótimo final de semana e até a próxima.